Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula e desta vez nós vamos falar de resistência elétrica. Na ocasião, vamos conhecer os resistores elétricos, a lei de Ohm, o que é o resistor Ohm e o que é o resistor não Ohm, beleza? Quer aprender? Então não sai daí! Beleza, galera? Alguns aparelhos, quando eles são ligados a uma DDP, alguns dos elétrons que a gente pode chamar os elétrons preguiçosos, eles resistem, tá? E não atravessar totalmente e não passar nessa transmissão, tá? Então, quando há essa dificuldade, nós chamamos de resistência elétrica. Beleza? Então, o que é essa resistência elétrica? Na verdade, a resistência elétrica é essa dificuldade que os elétrons encontram de atravessar uma corrente elétrica, se dissipando, transformando essa energia elétrica em energia térmica. Tá? Assim, surgem os resistores. Então, o que são os resistores? São os elementos de um circuito que são responsáveis pela dissipação da energia, pela transformação da energia elétrica em energia térmica, o que a gente também chama de efeito Joule. O efeito Joule é a conversão da energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, esses resistores são esses dispositivos que são responsáveis por essa conversão, da energia elétrica em energia térmica. Beleza? Então, assim, algumas dessas transformações, dessa dissipação, de uma certa forma é indesejada, como por exemplo, na linha de transmissão da energia elétrica, essa resistência elétrica, ela acaba de uma certa forma sendo indesejada. Por quê? Porque vai dissipar muita energia, transformando em energia térmica, e de uma certa forma a gente deixa de ter aquela quantidade em energia elétrica. Mas em outras situações, essa resistência ela é fundamental para que funcione direitinho, como por exemplo, num chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico ele funciona devido à resistência elétrica, devido à conversão da energia elétrica em energia térmica, para que possa aquecer a água. Então esse dispositivo é chamado de resistência elétrica ou resistores. Beleza? Então, vocês poderão encontrar resistores aí de várias formas, Por exemplo, eu tentei rabiscar aqui um resistor onde você pode encontrar, se você observar a placa lá de um rádio, de um circuito, você pode encontrar vários dispositivos como esse aqui, que são os resistores. Mas, para o nosso estudo, nós vamos ter uma representação gráfica desse resistor, que é essa representação aqui, ó, esse serrelhadozinho aqui é o que nós representamos como a resistência, no circuito. Beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma DDP ligada aqui, ou tensão, que eu represento com a letra U. Então, quando a gente liga essa DDP, nós vamos ter uma intensidade de corrente que vai atravessar esse filamento, tá? Então, nós temos aqui uma DDP e a intensidade de corrente. Então, eu vou ter o que eu vou chamar de resistência, que eu vou representar com a letra R, tá? Georg Ohm, que é um físico alemão, ele percebeu que alguns desses resistores, quando variado a DDP ou a tensão, a intensidade de corrente variava proporcionalmente, fazendo com que a resistência desse resistor se mantivesse constante, tá? Então, quando isso acontece, ele disse que esse resistor é chamado de resistor ôhmico, Então, o que é o resistor ôhmico? Quando há uma resistência constante, quando a DDP ela varia e a intensidade de corrente varia proporcionalmente, a gente chama de resistor ôhmico. Quando a DDP varia e a intensidade de corrente varia, mas não de forma proporcional, aí a gente diz que esse resistor é um resistor não ôhmico.
Então, devido a isso, ele escreveu a sua primeira lei, que a gente chama também de lei de Ohm, né? Onde, na verdade, ele comprova matematicamente através de uma fórmula, né? Então, eu tenho aqui que a DDP, tá? Ela é igual à resistência R, que multiplica a intensidade de corrente I, tá? Então, com essa equação aqui, a gente pode determinar, né, a resistência elétrica de qualquer que seja o aparelho, qual que seja o dispositivo, de qual que seja o filamento, se a gente conhecer a tensão onde ele foi ligado, que também pode ser chamado de DDP, e se a gente conhecer a corrente que o atravessa, tá? Então, através dessa equaçãozinha aqui, a gente pode calcular essa resistência. Não só a resistência, a gente pode calcular também a corrente, pode calcular também a tensão, beleza? Então, assim, para a gente entender melhor e conhecer e saber como identificar o resistor ôhmico e não ôhmico através de um gráfico, eu fiz aqui uma representação. Quando o resistor é ôhmico, o gráfico ele apresenta uma função linear, né? E aqui eu tenho uma reta. Quando o resistor é não ôhmico, ele apresenta uma função, né, que não é linear. E eu tenho aqui uma semiparábola, né? Porque isso indica que eu vou ter uma variação de tensão desproporcional, tá? Então, constitui o que nós chamamos de resistor não ôhmico. Então, esse gráfico aqui representa um resistor ôhmico e esse gráfico aqui representa um resistor não ôhmico, beleza? Bom, isso aqui é só para a gente poder identificar quando a gente vê a questão da parte gráfica. Então, nós vamos ver agora, resolver aqui o primeiro exercício, o exemplo 1, né, que constitui aqui a primeira lei de Ohm, beleza? Então, vamos lá. O que diz aqui o exercício, para a gente poder fixar bem? Ó, uma lâmpada incandescente é submetida a uma DDP de 110 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 5,5 amperes. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada, né? Então, eu tenho aqui um dispositivo, um filamento, né, que é percorrido por uma intensidade de corrente quando ligado a uma determinada DDP, tá? Então, qual que é a resistência desse filamento? Bom, para isso, basta a gente utilizar o que nós chamamos aqui de lei de Ohm, tá? E aí, eu vou só escrever aqui os valores que a gente tem para tornar mais fácil a nossa resolução. Ó, eu tenho que a DDP, U representa a DDP ou também tensão elétrica, né? De 110 volts. Eu tenho aqui uma intensidade de corrente que eu represento com I de 5,5 amperes, tá? E eu quero calcular nessas condições a resistência elétrica. Resistência elétrica que a gente representa com R, tá? Então, para isso, utilizando aqui a primeira lei de Ohm, eu tenho que a tensão é igual à resistência vezes a intensidade de corrente. Como eu quero calcular a resistência, eu gosto de resolver primeiramente algebricamente, né? Eu vou isolar a variável que eu estou procurando, que é o R. E como é que eu faço isso? Matematicamente, eu faço da seguinte forma, ó. Se U é igual a R vezes I, eu posso dizer que R vezes I é igual a U. Eu só fiz uma troca dos membros aí, tá? Portanto, R vai ser igual a U dividido por I. Já que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Bom, agora é só a gente substituir os valores. Aí, então, eu tenho que R, que é a resistência, vai ser igual a U 110, tá? Dividido por I 5,5. Tá? Então, eu tenho que a resistência vai ser igual, ó, 110 dividido por 5,5 vai dar aproximadamente aqui, né, exatamente 20 ohms, tá? E aí, como unidade de medida, eu tenho esse símbolozinho aqui, que é uma letra grega, né, o ômega, que representa ohms, tá? Então, aqui eu tenho a resistência desse filamento, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Ah, professor, até aí tá ok, até aí eu compreendi. Então não sai daí que tem mais. Beleza, galera, vamos resolver aqui o nosso segundo exercício, né? Para a gente fixar melhor o que a gente viu nessa videoaula.
beleza? Então vamos lá. A curva característica de um resistor é dada no gráfico abaixo. Determine sua resistência elétrica R e a intensidade da corrente I2. Então observe aqui, eu tenho um gráfico, tá? E se a gente observar aqui pela curva característica desse gráfico, eu posso concluir que isso aqui é um resistor ômico. Se é um resistor ômico, significa dizer que a sua resistência ela é constante, né? O que significa dizer que a resistência nesse ponto aqui, ela vai ser o mesmo valor da resistência desse ponto aqui, né? Porque ela se mantém constante, visto que nós temos um resistor ômico. Então, na situação, nós queremos determinar o quê? A resistência elétrica R, né? Que eu não tenho aí, e eu quero calcular também, né? A corrente elétrica I2, que está exatamente nesse pontozinho aqui, tá? Então, nós temos que calcular essas duas variáveis. Para isso, para que eu possa calcular essa corrente aqui, necessariamente eu tenho que ter a resistência elétrica, tá? E aí a resistência elétrica você pode encontrar a partir desse segundo ponto aqui, tá? E para isso, basta a gente utilizar algo que nós chamamos de lei de Ohm. Então vamos lá. Sabendo que a tensão U é igual a resistência R vezes a corrente I, eu posso, né, como eu falei para vocês, eu gosto sempre de isolar a variável que está sendo procurada. Então, olha, se U é igual a R vezes I, eu posso dizer que R vezes I é igual a U. Eu só fiz trocar de lado aí, sem precisar trocar de sinal quando eu troco tudo, tá? Então, eu tenho que a resistência R vai ser igual, ó, a U dividido por I, já que aqui está multiplicando. Logo, eu tenho que a resistência vai ser igual, ó. Eu vou pegar esse primeiro pontozinho aqui, tá? Que é o ponto onde eu tenho todos os valores numéricos, para que eu possa calcular a resistência. Então, nesse ponto aqui, já que eu tenho um gráfico, tensão por corrente, significa dizer que aqui vai ser a tensão U e aqui vai ser a corrente I, tá? Então, quanto é que é a tensão aqui nesse ponto? A tensão é 10, então U é igual a 10. Quanto é que é a corrente aqui nesse ponto? A corrente é 2, tá? Então I é igual a 2. Logo, a resistência R vai ser igual a 10 dividido para 2, que é igual a 5. Aí, a gente coloca como unidade de medida aqui o ohm, tá? Então, eu tenho que a resistência elétrica nesse ponto aqui é 5 ohm, tá? Beleza. Até aí, tá ok. Então, se a resistência elétrica nesse ponto aqui é 5 ohm, significa dizer que nesse ponto aqui também é 5 ohm, porque eu tenho um resistor ômico. Então, eu sabendo qual é a tensão nesse ponto, que é 18, e qual é a resistência, que é 5, eu posso encontrar a corrente I2, utilizando a mesma equação, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, U é igual a R vezes I. Como eu quero calcular o I, né, eu vou isolar o I. Matematicamente, eu posso dizer, se U é igual a R vezes I, R vezes I é igual a U, tá? Assim, eu tenho que I vai ser igual a U dividido por R, né? Só lembrando que esse I aqui, no caso, vai ser o I2, que é esse Izinho aqui que eu quero procurar, tá? Portanto, I vai ser igual. Quanto é a tensão nesse ponto aqui? Tá? O ponto em questão é esse aqui, onde está o I. A tensão é 18. Tá? Então, U é igual a 18. E qual que é a resistência nesse ponto aqui? É a mesma desse, porque o resistor é ômico. E nesse aqui nós encontramos que é 5. Então, R aqui vai ser 5. Logo, a intensidade I vai ser igual a 18 dividido para 5, que é igual a 3,6. Né? A intensidade é dado em amperes. Então, a intensidade I2 é igual a 3,6. Então, de acordo com esse gráfico aqui, nós encontramos que a resistência é 5 ohms e a intensidade de corrente I2, que é o que estou procurando aqui, é igual a 3,6 amperes. Beleza, gente? Deu para compreender direitinho aí? Espero que tenha dado para compreender direitinho aí, tá? E se você gostou, se você aprendeu, ajuda a gente a levar o conhecimento para mais pessoas, né? Vai lá, deixa seu like e procure outros exercícios para você responder, beleza? Então, se você gostou, não esquece, carimba que é top.